questão de escravidão é muito relevante na atualidade e na história do Brasil. E como Rússia e Brasil compartilham várias semelhanças, que eu já falei em outro vídeo que vocês podem assistir aqui, surge uma pergunta: será que teve escravidão na Rússia? E se teve, como foi? Uma vez, um inscrito aqui no YouTube me perguntou se existe uma discriminação na Rússia contra os mujiks. E eu não entendi a pergunta. Ele me explicou o que ele queria dizer, então eu percebi que existe uma dúvida a respeito desse tema e hoje eu vou tentar esclarecê-la. Vamos lá! Привет, друзья! Meu nome é Elisa, sou russa da Sibéria, sou linguista poliglota e professora de russo. Neste canal eu conto para vocês sobre a cultura russa e o idioma russo e hoje vamos falar sobre quem foi a mão de obra barata na Rússia na época quando em alguns países, inclusive no Brasil, existia exploração das pessoas de outra raça. Mas antes, como sempre, gostaria de convidar vocês a se inscrever no meu canal, ligar o sininho para não perder os próximos vídeos e me deixar um like, caso vocês gostem desse vídeo. Partiu! Então, existiu exploração de alguma classe, de algum tipo de pessoa na Rússia naquela época? A resposta é sim. E não chamamos isso de escravidão, porque existem algumas diferenças. O termo correto é servidão. Em russo, крепостное право. Prava é direito e крепостное vem do verbo крепить, que é tipo anexar, né? Manter apegado, preso. Крепостное право. Esse apegado, preso, se refere a um pedaço de terra, né? Tipo, associado ao pedaço de terra. Os historiadores discutem quando surgiu, como foi desenvolvendo, mas a gente sabe que foi um processo muito longo, não foi algo que inventaram e começaram a fazer, foi um processo que foi mudando, né, e se reinventando, se transformando ao longo de alguns séculos. A necessidade econômica e a falta de mão de obra fez com que surgisse esse sistema de explorar as pessoas, criando essa mão de obra barata, associando esses camponeses a um pedaço de terra gerido por um aristocrata. Diferente do escravo, do jeito que a gente entende esse termo no Brasil, existiam alguns tipos de servos, cada um tinha direitos diferentes. Eu não vou entrar nesses detalhes, para falar a verdade, eu nem entendo assim, tem muitos debates a respeito, eu vou falar assim de um modo geral. Então, de modo geral, o servo, diferente do escravo, podia, por exemplo, se defender na justiça. Teve direito de propriedade, geralmente era uma casinha pequena e um pedacinho de terra onde se criavam as coisas que a própria família consumia. O servo podia casar, ter filhos e os filhos herdavam essa casa. Os servos também podiam submeter queixas sobre o maltratamento do dono. Apesar de que o dono, claro, sempre tinha uma vantagem, existem casos conhecidos na história quando o servo ganhava o caso. Como eu já disse, que o sistema ficou se transformando ao longo dos anos, no século XVII surgiu a prática de vender o servo, dar de presente, enfim, existiu esse sistema, né? Servidão. A discussão sobre a abolição desse conceito durou por mais ou menos um século, até que em 1861 finalmente foi introduzido um programa de libertação das pessoas do regime de servidão. A curiosidade é que essa lei, né, ela foi introduzida no ano quando começou a Guerra Civil nos Estados Unidos, cujo motivo central foi a questão da escravidão. É óbvio que muita gente era contra essas reformas, mas aconteceu, as pessoas foram libertadas em 1861 e existe uma opinião de que a forma como as pessoas eram libertadas, não tinha terra, né? A forma deu a base, né? Colocou o fundamento para a Revolução umas décadas depois. Então podemos dizer que essas duas ideias, esses dois conceitos, né, escravidão e a servidão, são muito parecidos
compartilham, né, têm em comum a ideia de limitar a liberdade de um ser, mas tinha muita diferença nos direitos e na vida desses dois grupos de pessoas. Agora, será que as consequências dessa realidade são parecidas na Rússia e no Brasil? E aqui eu vou falar a minha opinião. Eu acho que por vários motivos não são as mesmas consequências. Quando aquele inscrito que gosta muito de literatura russa, ele viu essa palavra mujik em algumas obras russas e se perguntou se existe uma discriminação dos descendentes dos mujiks igual existe no Brasil dos descendentes dos escravos. E ele precisou me explicar por quê. Porque a palavra mujik, em russo é nada mais que um homem, um cara. Palavra meio coloquial, tipo um cara, geralmente um cara um pouco mais velho, um mujik. E em russo não tem outra conotação hoje em dia. Geralmente é um homem simples e tal, mas como traduziam a literatura em português, né, os tradutores provavelmente acharam válido não traduzir essa palavra após traduzir como homem não seria correto, porque retrata uma realidade que não existe no Brasil nessa forma. Então, por isso que acontecem essas coisas, né? Na tradução. De repente, a palavra mujik entrou na tradução da obra como mujik mesmo. Então, esse inscrito, ele pegou, né, esse conceito que ele aprendeu lendo a literatura russa e colocou na história do Brasil, né? Aplicou na história do Brasil e assumiu, né, essa equivalência. Mas eu acho que a abolição das duas coisas, né, da escravidão no Brasil e da servidão na Rússia, não deu no mesmo pelos seguintes motivos. Primeiro, na Rússia, os servos etnicamente não são diferentes dos donos. Então, não existia um conceito racial no meio que deixava, né, mais espaço para discriminação. Mas claro, depois, né, desde que eles foram liberados, existiu, né, por muito tempo a diferença entre a educação das pessoas, né? Uma pessoa que sempre foi aristocrata e uma pessoa que é filho de um camponês recém-libertado, por exemplo, que muitas vezes teria sido pobre e analfabeto. Enfim, um preconceito comum, né, entre uma pessoa de elite e uma pessoa humilde. Segundo, 56 anos depois da abolição da servidão na Rússia, aconteceu a Revolução Bolchevique. Independente de que você pensa, aconteceu o fato, tá? Sem nenhuma paixão. E, como consequência, esse povo que era analfabeto foi alfabetizado em poucas décadas. E a sociedade pós-revolução teve um nível o povo, né, teve um nível de educação, de economia muito parecidos. E esse estado das coisas durou por 7 décadas. Então, depois de 7 décadas daquele regime, né, o regime socialista na Rússia, na União Soviética, no caso, não tinha mais como saber os pais de quem eram mujiks, né? Os pais de quem eram camponeses, servos. Além disso, né, depois da Revolução, muita elite fugiu ou foi perseguida. Então é isso, a gente se encontrou na sociedade onde, sim, algumas pessoas de repente eram mais educadas do que as outras, mas de modo geral, todo mundo era bem parecido no nível econômico. Como se manifestava a desigualdade na União Soviética, eu já falei um pouco neste vídeo, onde tirei várias dúvidas dos curiosos sobre as consequências desse período do tempo na cultura russa. Resumindo, eu vejo que além do fator racial inexistente no caso da servidão na Rússia, a história se correu de formas muito diferentes nos dois países, que se resultou num tipo de situação no Brasil e num outro tipo de situação na Rússia. E essa é a minha curta explicação. Me conte aí se você já ouviu falar sobre isso, se você já conheceu a palavra mujik. Esse tema aparece bastante nos grandes clássicos da literatura russa. Então, quem já leu sobre isso, me contem aí nos comentários. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram,
Inscreva-se no meu canal para aprender mais sobre os assuntos que têm a ver com a Rússia e também me deixa um like, se vocês gostaram do vídeo, claro. Hoje em dia você também pode me agradecer clicando no botão valeu, que fica no mesmo painel do like. Muito obrigada, спасибо, пока-пока!